Olá, meus amigos! Nesta semana eu publiquei no meu Instagram, @MarceloValdir, uma questão versando sobre o lugar do crime. E vários colegas, vários alunos, ex-alunos responderam, alguns acertaram, outros erraram. Então, vamos analisar o que diz o artigo 6º do Código Penal para sanar eventuais dúvidas que tenham ficado. Então, eu coloco aí já à disposição de vocês também as minhas redes sociais, o Instagram, @MarceloValdir e o @Direito Penal em Debate, meu canal do YouTube, Marcelo Valdir Monteiro, onde tenho publicado as lives e bastante conteúdo da área criminal, e também o meu Facebook. Acompanhem, sigam, curtam, compartilhem com os amigos para que a gente continue tocando este projeto. E aqui, especificamente, tratamos de questões de concursos públicos. E a pergunta da semana versou sobre o lugar do crime. Então, a questão dizia o seguinte: o Código Penal brasileiro, quanto ao lugar do crime, adotou a teoria mista ou da ubiquidade, adotou a teoria da atividade ou da ação, e quanto ao tempo do crime, adotou a teoria mista ou da ubiquidade, adotou a teoria do resultado. Antes de nós resolvermos esta questão, vamos relembrar um pouquinho da teoria. Com relação ao lugar do crime, existem três teorias no âmbito do direito penal. Teoria da atividade entende que lugar do crime é o local da conduta criminosa. Teoria do resultado, que é o local da consumação do crime. E a teoria mista ou da ubiquidade entende que é tanto o local da conduta como o do resultado. E é esta teoria adotada pelo nosso Código Penal. Isso a gente pode observar lá no artigo 6º do Código Penal. O artigo 6º do Código Penal, ele traz exatamente esta redação, não é? Então, nós temos, com relação ao lugar do crime, a teoria mista ou da ubiquidade. Vejam, o artigo 6º do nosso Código Penal, ele prevê o seguinte: considera-se, artigo 6º aqui do Código Penal, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Chamo a atenção de vocês que o lugar do crime não se confunde com a fixação de competência do artigo 70 do Código de Processo Penal. Lá no Código de Processo Penal, nós temos a previsão de que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, tá? Então, não vamos confundir o lugar do crime do artigo 6º do Código Penal com a fixação de competência do artigo 70 do Código de Processo Penal, ok? E reforço também algo que nós já vimos aqui na resolução de questões, quando eu tratei com vocês do tempo do crime. Vejam que, em relação ao tempo do crime, o nosso Código Penal, ele segue a chamada teoria da atividade. Teoria da atividade em relação ao tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Agora, em relação ao lugar do crime, o nosso Código Penal, ele adota a teoria mista ou da ubiquidade.
Então, em relação ao lugar do crime, é adotada a chamada teoria mista ou da ubiquidade. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ainda no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, cuidado, pessoal, para vocês não confundirem justamente esta questão, não é, de tempo do crime com lugar do crime. O tempo do crime é adotada a teoria da atividade. Já o lugar do crime é adotada a teoria mista ou da ubiquidade. Então, agora sim, nós já temos condições de resolver a questão. Então, vamos lá. O Código Penal brasileiro, vamos ver aí o que o examinador ele está perguntando. Quanto ao lugar do crime, adotou a teoria mista ou da ubiquidade. Quanto ao lugar do crime, adotou a teoria da atividade? Não, está errada esta afirmativa. Não foi adotada a teoria da atividade, foi adotada a teoria mista ou da ubiquidade. Quanto ao tempo do crime, vejam, quanto ao tempo do crime, adotou a teoria mista ou da ubiquidade? Não. Nós vimos que, em relação ao tempo do crime, foi adotada a teoria da atividade. Então, em relação ao tempo do crime, é adotada a teoria da atividade. Quanto ao tempo do crime, adotou a teoria do resultado? Também não, não é a teoria do resultado. Foi adotada a teoria da atividade. Portanto, a alternativa correta é a letra A de aprovado, ok? Muito bem, pessoal. Então, cuidado mais uma vez com isto. Lugar do crime, teoria mista ou da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade, ok? Espero que tenham entendido esta questão definitivamente e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, curtir, compartilhar com seus amigos para que a gente continue firme resolvendo aqui as questões de concursos públicos. Faço aí um convite especial para que vocês sigam o meu canal do YouTube. Só digitar ali no YouTube Marcelo Valdir Monteiro, vai aparecer o meu canal e eu tenho várias playlists, desde pacote anticrime, resolução de questões da prova da OAB, tanto de direito penal, processo penal, direito constitucional. Tem a playlist do Direito Penal em Debate, com várias lives sobre os mais diversos assuntos da área criminal e também aqui as questões de concurso. Acompanhem então lá no meu canal do YouTube, sigam o meu canal do YouTube para que a gente possa cada vez mais difundir o conhecimento e tornar o direito penal mais fácil para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a semana que vem, onde teremos outra questão de direito penal para resolvermos. Ok? Acompanhem lá, sempre semanalmente eu publico no history do meu Instagram, @Marcelo Valdir, a questão, e a sua participação é muito importante. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau!